E nós vamos iniciar esta edição falando da Câmara Municipal de Cuiabá. A Comissão de Ética votou na manhã desta quarta-feira pela cassação do vereador Abílio Júnior por quebra de decoro parlamentar. E isso deve reforçar, Nayara, deve reforçar aquela imagem de Casa dos Horrores do Parlamento Municipal, da Câmara Municipal de Cuiabá, infelizmente. Pois é, e a repórter Luciana Gavilha está lá na Câmara de Vereadores e vai trazer as últimas informações para a gente sobre isso. Luciana, boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. De fato, a leitura do relatório da Comissão de Ética acabou em poucos minutos, por volta de meio-dia. Foi bastante tenso aqui, o clima não poderia deixar de ser. Até porque o voto do relatório foi pela unanimidade, ou seja, os 3 vereadores que compõem a Comissão de Ética, o presidente, o relator e o membro, votaram pela cassação do vereador Abílio Júnior. O relator, o vereador Ricardo Saad, disse que o vereador Abílio Júnior cometeu inúmeras infrações. Ele fez questão, inclusive, de citar alguns artigos do qual o vereador teria infringido aqui na Casa de Leis. Ele disse que foi infringido comportamento indecoroso, teve também atentado contra o Estado de Direito, atentado também contra a dignidade, contra o pluralismo político. No entanto, mesmo que tenha sido pela unanimidade, o apontamento do relatório, houve muita tensão durante cada um dos votos apresentados. Mas neste momento vamos conversar com o vereador Abílio Júnior, que vai contar aqui para a gente que para ele, a princípio, não foi muito efeito surpresa o fato de ter sido de forma unânime esse relatório. Não foi surpresa se tratando do pior vereador de Cuiabá, que é o vereador Toninho de Souza, que de uma forma ridícula e vergonhosa tem defendido na CPI do Paletó o atraso da CPI do Paletó, prejudicando inclusive a investigação da corrupção ali. E aqui, junto com o vereador Ricardo Saad, fizeram 2 acusações. Uma, de que eu teria fiscalizado o Hospital São Benedito, mas não tem provas. E o fiscalizado ruim, e não tem provas de acusação contra mim. E o segundo ponto, de que eu falei que alguns vereadores estavam me ameaçando. Que de fato estão, é só vocês assistir. Todos os dias tem um querendo me agredir fisicamente, outro verbalmente, então direto eles estão me agredindo. A gente não tem provas de que eu fiz algo de errado, mas tem provas de que o prefeito fez. E os mesmos vereadores, Ricardo Saad, Toninho de Souza, que estão defendendo o prefeito das coisas erradas, estão querendo caçar meu mandato para tirar essa pedra do caminho do prefeito. Ok, agora olha só, pode haver até mesmo o pedido de anulação da leitura hoje desse relatório, pelo simples fato de que a defesa do vereador foi diversas vezes cerceada. Não houve nem mesmo a convocação para estar presente hoje aqui nessa audiência que teve a leitura do relatório e nem tampouco em outros momentos. O próprio vereador Abílio Júnior disse que ele não foi ouvido durante os trabalhos da comissão. Eu vou conversar com o advogado Carlos Rafael, que vai explicar direitinho para a gente em quais momentos houve o cerceamento da defesa. Bom, o processo em si é eivado de vícios, testemunhas cruciais que deveriam ser ouvidas foram negadas pela Comissão de Ética, testemunhas que iam trazer a formação cognitiva, principalmente no tocante ao fato do Hospital São Benedito, onde é ali que o vereador faz a fiscalização e se ele estivesse errado, não resultaria na prisão, como resultou na prisão do secretário Ruark. Então, aonde estão as provas que comprovam que ele abusou? Pelo contrário, ele fez o seu ato fiscalizatório, que é que toda a população cobra. E hoje aqui essa convocação de forma urgente, onde a defesa toma conhecimento pela imprensa, o próprio acusado não recebeu a notificação, uma convocação feita no final da tarde de ontem, sem respeitar 24 horas, para 7 horas da manhã, está aqui fazer uma leitura de relatório da forma como foi feita, e aqui hoje ainda cerceado a manifestação e as prerrogativas do advogado de defesa, onde o presidente nega a manifestação deste advogado, ou seja, um processo cheio de vícios, cheio de nulidade, com um único objetivo, caçar o vereador de Cuiabá, que fez a maior fiscalização da história desse município.
Agora, só para que a gente possa entender direitinho todo esse clima tenso e até mesmo as palavras do advogado que disse de que fato e como a defesa for cerceada, nós vamos exibir agora um vídeo do encerramento desta sessão logo após o voto do presidente da comissão, do vereador Toninho de Souza. Capacho, pau mandado, é crime. Fez isso na CPI do Palicó, nem ia ser diferente. Isso daí é crime. Capacho, pau mandado Toninho de Souza. Que vergonha, Toninho. Que vergonha, Toninho de Souza. Capacho foi usado na CPI do Paletó para atrasar e veio fazer esse cenário. Fazer o quê, cara? Capacho, pau mandado. Pau mandado do prefeito. Na minha opinião, esse relatório planta nulidade na Operação Sangria. Pau mandado. Planta nulidade na Operação Sangria. Querendo plantar provas nulas para tentar anular lá e salvar o Ruark. Tem interesse de salvar o Ruark. Tem interesse de anular as provas. Quero denunciar isso. Alô, Ministério Público. Fazer o quê? Ministério Público, estão plantando nulidade na Operação Sangria. Estão plantando. Prisão do secretário essa denúncia. Que vergonha. Deu instrução para acabar todas as provas da Sangria. Esse relatório planta nulidade na Operação Sangria. Valeu o aumento de salário? Valeu o aumento de salário? Valeu? Está digno? Está salvo? Parabéns. A exibição desse vídeo foi bastante criticada pelo fato de se tratar, de certa forma, de um elemento surpresa. É que o objeto de investigação seria a conduta do vereador Abílio Júnior no Hospital São Benedito. Mas, durante o voto do presidente da comissão, o vereador Toninho de Souza, ele colocou esse vídeo em que revela que o vereador Abílio e também o Diego estavam declarando guerra contra alguns vereadores, justamente por estarem sendo ameaçados de morte. Mas vamos voltar então ao objeto principal de investigação da comissão, que se dava em relação à investigação no Hospital São Benedito. Em relação ao que foi lido aqui durante o relatório, há vários relatos de funcionários, de servidores que não se sentiram ameaçados e nem coagidos, em detrimento de outros que afirmaram que isso aconteceu de fato. Exato. 3 testemunhas arroladas de acusação pelo Oséias. As 3 testemunhas, uma foi fato notório, veio aqui e relatou o conluio, inclusive falando que teve acesso em conversas anteriores, que veio mandada para prejudicar o vereador Abílio. A outra testemunha fez uma leitura de um texto, uma coisa mais ridícula possível, ou seja, um texto preparado. E uma das testemunhas que acompanhou o Abílio no acesso aos computadores, simplesmente a comissão de ética não quis ouvir essa testemunha arrolada pela acusação. Então as testemunhas em nenhum momento falam que o Abílio foi agressivo, simplesmente pelo fato dele falar alto. Se falar alto incomoda alguém, que continue falando alto e descobrindo as falcatruas dessa prefeitura. Ok, obrigada pelas informações. Olha só, nós tentamos também entrar ao vivo com o presidente da comissão, com o relator, com os membros, mas diante da tensão aqui ao final da leitura de 40 páginas desse relatório, eles rapidamente saíram daqui, permanecendo apenas o outro lado dessa história. De qualquer forma, o advogado já orientou, já explicou que pode pedir sim a nulidade dos efeitos dessa sessão de hoje, mas se isso não acontecer, o relatório for para o plenário, serão necessários 13 votos para a cassação do vereador. Portanto, hoje ainda não é a cassação, é apenas a aprovação do relatório que segue agora para a CCJ e posteriormente vai ao plenário, no qual precisa de 13 votos para que, de fato, o vereador Abílio Júnior seja cassado. Eu encerro por aqui minha participação, volto com vocês aí no estúdio.